Quantas vezes você quis fazer algo bom e não conseguiu? Ou quantas vezes você não quis fazer algo ruim, mas acabou fazendo? Interessante que a palavra de Deus vai falar sobre isso. Na verdade, há uma discussão muito interessante sobre esta ação do homem em Romanos capítulo 7, onde nós vamos entender se é o velho homem ou é o novo homem, quem está brigando ali, quem não está brigando ali, e vamos conversar sobre esse assunto, sobre Romanos capítulo 7. E o pastor Luiz Felipe vai nos ajudar a desenvolver esse braço teológico da teologia paulina. Tudo bem, pastor Luiz Felipe? Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo privilégio de podermos comentar a respeito desse assunto que é tão importante na vida do cristão, no processo de santificação. Alegria poder estar com o querido pastor Paulo e participando desse programa especial. Bênção. Lá em Romanos capítulo 7, verso 19, que é o versículo que traz a discussão, né, diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Muitos usam esse versículo como desculpa para, basicamente, o pecado, né? O crente está ali na luta, mas infelizmente ele não consegue, né? Ele é vencido pelo pecado, mesmo depois de ter sido regenerado, né? E a discussão é o seguinte, né? E quem está falando aqui neste capítulo? É o apóstolo Paulo antes da conversão? É o apóstolo Paulo depois da conversão? Como a gente pode dizer, já que as pessoas usam essa passagem bíblica para justificar os seus atos? Na verdade, pastor Paulo, essa discussão é muito antiga na história da igreja sobre quem seria o eu retratado aí em Romanos capítulo 7, de maneira que as 6 principais interpretações dessa passagem podem ser resumidas da seguinte forma. Romanos 7 pode ser entendido como uma narrativa a respeito de Adão, do encontro de Adão com o pecado, do começo do pecado na raça humana. Então, alguns intérpretes bíblicos entendem que Romanos 7 trata da história de Adão. Certo. Outros entendem que o apóstolo Paulo aí está usando uma argumentação para descrever a realidade do israelita, do judeu piedoso e o seu relacionamento com a lei de Deus, um relacionamento conflituoso com a lei de Deus. Então, uma segunda interpretação é que Paulo está personificando um israelita, um judeu. Uma terceira interpretação é que ele cria um personagem fictício. Para ele falar do debate a respeito da lei de Deus, como é que é o relacionamento do ser humano com a lei revelada de Deus. Então seria um personagem fictício só para falar desse debate. Uma quarta interpretação seria a descrição de um dilema pessoal do apóstolo Paulo, já que a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então essa interpretação é que ele está em conflito dele mesmo com a lei de Deus, então ele descreve seu próprio conflito com a lei do Senhor. Uma quinta interpretação seria um personagem que representa o conflito anormal de um cristão com a lei de Deus. Então, Paulo aí estaria personificando em Romanos 7 um cristão que estaria tendo conflitos por não saber como se relacionar com a lei de Deus. Um cristão em, digamos assim, estágio de enfermidade espiritual. Um cristão em conflitos com a lei de Deus. Uma outra interpretação, e essa sim é a mais popular, é de que Romanos 7 estaria se tratando de um cristão normal. Um cristão que luta contra o pecado, que procura viver em santidade, mas que fracassa muitas vezes. E uma outra interpretação, que é a qual eu defendo, é de que Romanos 7, o eu de Romanos 7, está falando de um não cristão, de um homem que ainda não recebeu o Espírito Santo, ainda não foi regenerado por Deus, e ele tem conflito com a consciência dele, por saber que Deus exige dele a obediência à sua lei, mas esse homem que não tem o Espírito Santo, não é regenerado, ele não consegue obedecer à lei de Deus. Então é essa a interpretação que eu defendo, e são essas as interpretações básicas desse texto. E tradicionalmente, qual é a mais popular, vamos dizer assim, né? Ou
qual é que a mais aceitável entre as igrejas evangélicas? Então, na verdade, ocorreram períodos em que uma interpretação foi mais popular que a outra. Nos 3 primeiros séculos da história da igreja cristã, a interpretação de que Romanos 7 fala de um não cristão foi mais popular. Então, os pais da igreja majoritariamente defendiam que o eu de Romanos 7 fala de um não cristão, alguém que não nasceu do Espírito Santo. Inclusive, Agostinho de Hipona defendia essa posição. Só que parece que depois da controvérsia que Agostinho teve com os donatistas, uma controvérsia a respeito da santificação, ele mudou a sua opinião. Ele passou a defender que Romanos 7 fala de um cristão lutando contra o pecado para viver uma vida santa. E a partir dessa mudança de Agostinho, a interpretação que se tornou mais popularizada foi a de que Romanos 7 trata-se de um cristão, um processo normal de santificação. Então acabou se tornando mais popular, e aí veio a reforma protestante, os reformadores também acompanharam Agostinho nessa interpretação, João Calvino e muitos outros. A partir do século XX, vamos dizer assim, aquela interpretação primária de que não era um cristão voltou a se tornar mais popular. E aí teólogos como Anthony Huckman, Hermann Ridderbos e outros voltaram a defender com mais força, digamos assim, a ideia de que Romanos 7 fala de um não cristão, de alguém que ainda não recebeu o Espírito Santo. Trouxeram então, a discussão de volta para o debate. Sim. Então teve períodos em que uma interpretação foi mais defendida do que outra, mas períodos da história diferentes da igreja. E como que a gente pode entender essa caminhada do apóstolo Paulo? Porque basicamente poderíamos dizer que o capítulo 6 ele começa a destacar esse problema quanto ao pecado, né? O versículo 7, o capítulo 7, esse conflito. O capítulo 8 não seria uma retomada do capítulo 6 ou retornar daquilo que ele inicialmente começou a discorrer no capítulo 6? Na verdade, o que a gente entende, analisando a carta como um todo, é que o trecho da carta onde o Romanos 7 está inserido é um trecho que foca na santificação. Começa no capítulo 5 de Romanos, vai até o capítulo 8. No capítulo 5, o apóstolo Paulo começa falando das bênçãos da nova vida em Cristo, e aí, a partir do verso 12 de Romanos 5... ele começa a fazer uma comparação entre a vida em Adão e a vida em Cristo. Tanto é que ele tem a ideia de que Cristo é o segundo Adão, a partir do verso 12 de Romanos 5. E aí no capítulo 6, o apóstolo Paulo continua focando que essa nova vida em Cristo é uma vida de santificação, uma vida de libertação do pecado, uma nova vida que Jesus nos deu. Mas no capítulo 7, nos 6 primeiros versos do capítulo 7, e eu vou pedir para o senhor abrir lá também, ele volta a falar do conflito contra o pecado. Olha aí, Romanos 7, a partir do verso 1. Ou vocês não sabem, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei, não será adúltera se casar com outro homem. Então, esses 3 primeiros versos é uma ilustração que o apóstolo Paulo usa para falar não do casamento, mas para dizer a respeito do relacionamento do ser humano com a lei de Deus. É como se ele dissesse que todo ser humano, depois que se tornou pecador, está casado com a lei de Deus. Nós estamos unidos à lei de Deus no sentido de um vínculo, no sentido de obrigação de obedecê-la. É o que a gente chama na teologia reformada de o pacto das obras que Deus fez com Adão e que continua válido, ou seja, nós ainda temos a responsabilidade de obedecer à lei de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que é como se a gente estivesse casado com a lei. E só poderíamos nos libertar dessa lei se nós morrêssemos, se a gente viesse a falecer.
Porque, como a gente se casou, a Bíblia ensina que a morte é o motivo justificável para o divórcio. E aí, ele entende no verso 4 o seguinte: assim, meus irmãos, Romanos 7,4, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então ele começa a mostrar aqui que o cristão é como se ele tivesse morrido para essa obrigação de obedecer à lei de Deus. Ou seja, todo ser humano tem a obrigação de obedecer à lei de Deus, mas os cristãos morreram para essa obrigação no sentido de salvação. Depois que a gente se arrepende dos pecados, crê em Jesus como único Salvador e recebe o Espírito Santo, então nós ainda precisamos obedecer à lei de Deus, mas não no sentido mais de salvação. Sim. Porque é como se a gente, pela fé em Jesus, tivesse morrido com Jesus para a obrigação de obedecer à lei para a salvação. Então aqui no verso 4 é como se ele estivesse resumindo o capítulo 6 da carta aos Romanos, o verso 4. O verso 5 de Romanos 7 é o resumo do capítulo 7. Porque, olha só, ele começa a falar de um conflito. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Que paixões pecaminosas eram essas? A ideia de que o ser humano, mesmo sem Cristo, sem o Espírito Santo, ele sabe que tem que obedecer à lei, ele pode até aspirar a obedecer à lei, mas ele não consegue. E por não conseguir obedecer à lei de Deus, ele peca desenfreadamente e quanto mais ele tenta obedecer à lei, mais pecado ele comete. Porque ele é incapaz. O ser humano que não tem o Espírito Santo, que não foi convertido a Jesus, ele não consegue obedecer à lei de Deus. Então é como se ele tivesse a consciência de que tem que obedecer à lei, mas por não consegui-la, ele fazia ainda mais pecado. Ele ainda comete mais pecado. E o verso 6 de Romanos 7 é o resumo do capítulo 8, que é quando entra em cena o Espírito Santo. Romanos 7,6 diz assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito. Olha aí, ó, o Espírito. E não da maneira antiga, segundo a letra. Segundo a letra significa a maneira de tentar obedecer a Deus, a lei revelada de Deus na Bíblia, sem o auxílio do Espírito Santo. Então eu entendo que essa introdução do capítulo 7 de Romanos, ela resume o capítulo 6, que fala da nova vida em Cristo, o capítulo 7, que fala do conflito de um ser humano sem o Espírito Santo, tentando obedecer à lei de Deus, e o capítulo 8, que é quando fala que o Espírito vem em nós e pela ação do Espírito na nossa vida, nós conseguimos obedecer à lei de Deus. Interessante. Mas e como que fica essa dualidade, né? Não existe essa briga interna do cristão de, poxa, eu quero ser santo, mas não consigo, eu quero parar de pecar, mas não consigo. E o que nos impede, né? De quem é o culpado dessa luta interna do cristão? Sim, eu entendo, pastor Paulo, que a briga existe do cristão contra o pecado, do cristão para ser santo, mas não é aqui que ela está registrada, o conflito. O conflito está registrado, a meu ver, em Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito e dos frutos da carne, das obras da carne, né? Então eu entendo que lá está falando da luta que o cristão tem para se santificar. Aqui não. Aqui eu entendo que Paulo propositalmente usa a primeira pessoa do singular, eu não consigo, o bem que eu quero fazer eu não faço, para destacar o ser humano sem a ajuda do Espírito Santo. Certo. Ou seja, se um ser humano tentar obedecer a Deus sem crer em Jesus como seu único Salvador e sem ter o Espírito Santo na sua vida, ele vai ter esse conflito de Romanos 7. Ele vai saber que ele tem que fazer alguma coisa. Ele vai até querer fazer, se for um ser humano, por exemplo, legalista, que quer viver uma vida moral destacada, ele vai até ter desejo de obedecer, mas ele não vai conseguir. Porque a gente só consegue obedecer a lei de Deus
com a ação do Espírito Santo em nós. Tanto é que quando o Espírito Santo aparece na argumentação do apóstolo Paulo, é só no capítulo 8. No capítulo 7, você não vê menção nenhuma ao Espírito Santo a partir do verso 7, que é quando ele começa a falar do conflito do eu com a lei do pecado e da carne. Agora, no capítulo 8, tem inclusive uma variante manuscritológica que é importante a gente destacar. Observe aí no capítulo 8 de Romanos, ó. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Algumas traduções traduzem como você, livrou você da lei. Mas o texto majoritário defendido pelos reformadores, os manuscritos, né, do texto majoritário, defende que aqui não é a segunda pessoa do singular que deveria ser colocada, é a primeira pessoa do singular. Ou seja, lendo de outra forma, ficaria assim: porque, verso 2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, de acordo com os manuscritos do texto majoritário, na verdade, a gente tem que interpretar Romanos 8 a partir da perspectiva do eu, de Romanos 7. Aquele eu que não conseguia obedecer à lei, que não conseguia fazer o que Deus mandava, ele agora consegue. Sim. Graças à ação do Espírito Santo. Ah, quer dizer que não tem conflito para obedecer a Deus? Tem. Mas esse conflito não está aqui em Romanos 7, está em Gálatas 5. Aqui nós não temos conflito, aqui a gente tem um derrotado. É um cara que quer fazer o que Deus manda, quer obedecer a lei, mas ele nunca consegue. Tanto é que, como o senhor mesmo leu, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Olha só, ele diz que ele não consegue obedecer. E isso contradiria Filipenses capítulo 2, que diz que é o Senhor quem efetua em nós tanto querer como realizar. Deus não coloca só a vontade de obedecer em nós, ele coloca o poder de obedecer em nós, através da ação do Espírito Santo. Então, se a gente falar que Romanos 7 está falando de um cristão, da luta de um cristão, a gente vai contradizer, a meu ver, Filipenses 2, que fala que Deus coloca o querer e o fazer aquilo que agrada a ele, dentro de nós. Legal. E como que essa linha interpretativa nos ajuda na santificação? O cristão, na caminhada da sua santificação, o que isso poderia ajudar o cristão nesse processo, nesse desenvolver, nessa guerra que ele tem? Ajuda a gente a não justificar os nossos pecados. Porque se Romanos 7 está falando de um cristão em processo de santificação, a pessoa, por exemplo, que não consegue se livrar da pornografia, um cristão que tem lutas nessa área e não para de assistir pornografia, mesmo sendo um cristão já batizado, ou frequentador da igreja cristã, ele vai dizer que ele não consegue largar a pornografia porque o bem que eu quero fazer, ele não faz. Eu não faço. Eu não consigo largar, porque é mais forte do que eu. Por mais que eu tenha o Espírito Santo, eu não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. É a famosa síndrome de Adão, né? A culpa é do outro, né? Da pressão que vem, né? Sim. De algo que está me atraindo, me envolvendo. E é sempre a ideia de tentar justificar o pecado. Sim. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu sou pecador. E sim, nós somos pecadores, mesmo cristãos, mesmo tendo o Espírito Santo, nós continuamos pecadores. Mas usar esse texto dessa forma é equivocado. Porque se o texto está falando de um não cristão, então a gente não pode justificar nossos erros. A gente, quando cair, a gente vai ter que falar, não, eu caí, eu errei, mas eu tenho poder dado pelo Espírito Santo para não cair de novo. Eu tenho força para resistir. Como é que eu faço isso? Com as práticas devocionais, as práticas espirituais, leitura da Bíblia, oração contínua, vigilância, pedir ajuda para os irmãos da igreja, do pastor ou dos outros irmãos, para me ajudarem a vencer aquela luta contra algum pecado específico. Mas se Romanos 7 está falando de um cristão, ele pode justificar os erros dele falando que ele não consegue fazer o bem que ele quer fazer. E até porque, né, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, consequentemente, não é pelo nosso poder, pela nossa força ou pela nossa busca espiritual, né? Mas existe algo dentro de nós que nos habilita a conseguirmos guerrear, né?
Sim, sim. E o que é interessante, só para a gente ver aqui um detalhe interessante, pastor Paulo, nos últimos versos aí de Romanos 7, porque quem defende que Romanos 7 é um cristão, eles usam esses versos para defender. Miserável homem que sou, verso 24, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Aí, quem defende Romanos 7 como sendo um cristão vai falar assim, olha aí, ó, um não cristão nunca daria graças a Deus por Jesus Cristo ser o Senhor dele. Porque se ele não é um crente em Jesus, ele não pode agradecer por Jesus ser o Senhor dele. Mas é aí que vem uma retórica que o apóstolo Paulo usa nesse capítulo. Ele sempre usa o plural, as pessoas no plural, para falar dos cristãos. E sempre usa o singular para falar de um pecador sem a ajuda de ninguém. Porque o apóstolo Paulo quer mostrar que mesmo ele, por isso que ele usa a primeira pessoa, eu, se não fosse habitado pelo Espírito Santo, não teria condições de obedecer à lei. Então, o que é interessante aqui, por exemplo, é que nesse verso 25, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, olha só, está no plural, nosso Senhor. Então ele está falando dos cristãos, certo, dos que creem em Jesus. Agora ele falando dele mesmo sem o Espírito Santo. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne sou escravo do pecado. Se a gente fosse falar que ele está dizendo da experiência de um cristão, a gente ia ter um problema teológico. Porque ele seria escravo de 3 pessoas. De Jesus, da lei e do pecado. E onde no restante da Bíblia fala que um cristão é escravo dos 3? Sim. Em nenhum lugar. Sempre que o Novo Testamento fala de um cristão, fala que nós somos escravos de Cristo. Escravos de Cristo. Nunca da lei e nunca escravos do pecado. Então ele fala do eu como escravo da lei e do pecado para dizer, olha, o ser humano sozinho, ele é escravo da lei porque ele sabe o que ele tem que fazer. A lei de Deus está gravada no coração. Romanos 2,14 diz isso, né? Que desde a criação a gente tem consciência do que tem que fazer. E da carne da lei do pecado, ou seja, o pecado não deixa a gente obedecer à lei de Deus. Mas com o Espírito Santo, nós, detalhe, é o plural, juntos, com a ação do Espírito Santo, conseguimos obedecer à lei de Deus. Sozinhos? Não. Mas com a ajuda do Espírito Santo conseguimos. Tanto é que a partir daqui ele usa só o plural, porque aí é quando em Romanos 8 ele fala da ação do Espírito Santo. Interessante. E existe alguma ligação com a nosso símbolo de fé nessa linha interpretativa? Sim, na verdade, Romanos 7 é muito utilizado na Confissão de Fé de Westminster, nos Catecismos Maior e Breve, e inclusive na doutrina sobre a santificação, no capítulo 13. Mas é aí que vem um detalhe curioso, porque quando os nossos símbolos de fé usam Romanos 7 na doutrina da santificação, quando a Confissão de Fé de Westminster fala dessa doutrina, eles usam no capítulo 13, parágrafo 3º. E eu gostaria até de ler para mostrar que existe aqui uma contradição. Porque olha o que diz. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 13, parágrafo 3º. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro do santificador Espírito de Cristo, presta bastante atenção, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A parte regenerada do homem novo vence. Ou seja, a confissão de fé entende que Romanos 7 está falando de um conflito contra o pecado. Eles entendem que é um cristão, mas a própria confissão se contradiz, porque ela diz que a parte regenerada do homem novo vence o pecado. E em Romanos 7, o eu não vence o pecado. O eu é um derrotado. Ele quer vencer o pecado, mas não consegue. Então, eu concordo com a confissão de fé, que existe uma luta contra o pecado, que todo cristão luta contra o pecado, mas eu concordo que a parte regenerada vence o pecado. E não é isso que acontece em Romanos 7. Romanos 7, a parte regenerada, se fosse um regenerado ali,
não vence o pecado de E forma não é nenhuma. uma ideia do cristão não pecar mais, né? Sim. Ou conseguir sempre vencer o pecado, né? Não se trata de perfeccionismo, né? A heresia que foi defendida por alguns teólogos na história da igreja. Se trata de interpretar o texto corretamente. Fala de um não cristão que, sem o auxílio do Espírito Santo, vai ter essa crise na sua vida espiritual. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Que legal. Bênção de Deus. Que Deus nos ajude, né? E que o Espírito Santo nos fortaleça nessa batalha diária e contínua contra o pecado. E que possamos cada vez mais nos aprofundarmos na palavra de Deus para sabermos agradá-lo como convém. E também, né, sejamos guardados pela sua palavra quando ela está no nosso coração. Amém. Pastor Luiz Felipe, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, por ter nos informado, nos instruído com a verdade de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus continue te usando no seu ministério e que, em nome de Jesus, sejamos edificados por essa palavra. Amém. Eu agradeço, pastor Paulo, agradeço a Igreja Presbiteriana de Santa Maria pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Valeu, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus.